Olá, meus irmãos, bom dia! Bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive eternamente, tem o domínio de todas as coisas, o Todo-Poderoso, o maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Que o Senhor te abençoe, que abençoe sua vida, que abençoe a sua casa e os seus negócios, que a mão poderosa do Senhor te sustente mais uma vez nesse dia, que você consiga se levantar de onde você caiu, de onde você está prostrado, que a mão poderosa do Senhor possa te tocar e te dar saúde, ajudando os seus momentos de dificuldades. Lembre-se, hoje é o dia perfeito para recomeçar, reconstruir, sonhar, projetar. Lembre-se que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. Deus te abençoe muito. Pastor Sérgio passando para mais uma meditação da palavra de Deus. Hoje em Apocalipse capítulo 19, que nos diz assim: e depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória, honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentando no trono, dizendo: Aleluia, amém. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Dando continuidade ao Apocalipse que nós estamos vendo e falando, nós temos neste capítulo 19 até o versículo 10 o anúncio e a confirmação da queda de Babilônia, a grande meretriz. O capítulo 18 já vinha falando a respeito de Babilônia, da sua queda,
e das lamentações dos que habitam na terra por causa dela. O capítulo 18 também não foge a esta realidade, dizendo que depois destas coisas, ou depois dos acontecimentos que vêm antes de todos esses acontecimentos, agora ele ouve do céu como que uma grande voz de multidão dizendo: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Os anjos de Deus reconhecem a sua soberania, e embora eles não passem pelo que nós passamos aqui e nem sofrem as influências que nós sofremos, eles estão ao dispor de Deus para cumprir e executar aquilo que Deus determinar que eles executem. As ordens, o que nós vimos aqui no Apocalipse, é que sai um anjo e a ordem de Deus é que execute tal ação e eles prontamente cumprem. Não há protelação, eles se empenham a cumprir o quanto antes a missão dada a eles. Ele ouve uma voz de uma grande multidão que dizia aleluia. Observem que até na glória, até no céu, nós precisamos estar glorificando a Deus até lá. Tanto os anjos como os anciãos estão lá dizendo aleluia. Quando Isaías teve aquela visão, o que se dizia era santo, 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 é o Senhor dos exércitos. E ele está dizendo que a salvação, que a glória, que a honra, que o poder pertence ao Senhor. O anúncio da queda da Babilônia, da influência da religião misturada, ecumênica, ela gera alegria, ela gera o motivo de glorificação a Deus. Há um reconhecimento no versículo 2 de que os juízos de Deus são justos, porque ele julgou a prostituta que havia corrompido a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Durante toda a história, a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, ela vem sendo atacada pelo inimigo e por pessoas que fizeram de muitos dos nossos irmãos vítimas ou mártires de uma situação complicada. Mesmo sem dever, ele descreve que julgou a grande prostituta, a grande Babilônia, que aqui é dita, corrompeu com suas imoralidades, corrompeu com o espírito de embriaguez, de orgia do império durante a sua existência. Quando nós lemos o livro de Daniel, nós vemos uma situação deles tentando impor e fazer as pessoas verem ou aceitarem um Deus ou uma estátua do rei Nabucodonosor, a influência de Babilônia naquela época e a influência dela no decorrer de toda a história. Lá havia a exigência da idolatria, do culto ao imperador, da idolatria, da adoração ao anticristo nessa época já, de qual nós estamos falando. E o Senhor está dizendo que ela foi julgada, que ela caiu com a sua prostituição, com o seu desvirtuamento de adoração a Deus. Na sequência, os anjos vão novamente glorificar e disseram aleluia, e a fumaça dela sobe
para todos sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostram-se adorando a Deus, assentando-se no trono, dizendo amém, aleluia. Que cena espetacular. Que cena linda, maravilhosa será nós conseguimos contemplar e ver também o grande mestre, o nosso grande Deus, o soberano entre as nações, no seu trono, na sua excelência, com milhares de pessoas de todas as nações do mundo, de todos os povos, línguas e nações que foram salvos pela pregação da palavra, pelo sangue do Cordeiro que foi derramado pelos nossos pecados. O texto disse que a fumaça, ou que o fumo dela sobe para todo sempre. É o que assegura a sentença divina. Todos nós sabemos que historicamente nós estamos falando de uma Roma pagã, de reinos pagãos, que também influenciou e que o anticristo aproveitou o andamento da sua influência para nutrir o mal. E Deus agora, o Todo-Poderoso, está a punir esta religião misturada. Ninguém escapará das suas mãos, todos perecerão sem misericórdia, diante do terrível castigo, mas justo enviados a eles. Deus é justo nos seus juízos, nas suas determinações, Ele é justo. E se prostram diante de Deus e adoram e glorificam. E sai uma voz do trono que dizia: louvai ao nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequeno como grandes. É o que Deus mais quer do seu povo, quando se reúnem para glorificá-lo. É claro que aqui, nesta época, a alegria será tão intensa que todos louvarão, mas não venha ao caso da tristeza ou das dificuldades tirar de você o anseio, a vontade, a disposição de louvar e honrar a Deus. E olha quantas vozes. E saiu uma outra voz do trono que dizia: louvai ao nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequeno como grandes. E ouvi como que uma voz de uma grande multidão, como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Na grande tribulação, parece que quando o anticristo estiver no auge do seu domínio, e que as pessoas vão desprezar a Deus e a sua palavra, as pessoas irão se iludir na época achando que Deus não está no controle das coisas. Aliás, durante muito tempo e durante muitas situações, as pessoas pensam e acham que Deus não está no controle. Deus nunca perdeu o controle de nada. Se o mundo tivesse um controle remoto, quem estava com ele na mão era Deus. Não são os homens, não são os governantes, não é o anticristo, não é o diabo, é Deus. Todo evento grandioso da história e todo evento pequeno e todas as coisas da história, há uma vontade permissiva
do Senhor nosso Deus para tais acontecimentos, e esses acontecimentos fazem com que os homens, com que a humanidade possa de Deus entender que o Senhor Deus, no seu poder, na sua grandeza, manda, Ele está no controle de toda a história. Há um Deus que coordena toda a história. O mundo não está à mercê. O mundo não está aí sozinho, abandonado ao caos, ao léus. Há um Deus que coordena. Todo-Poderoso, aqui é dito, Ele reina, o Todo-Poderoso. Todos os homens, os mais poderosos governos do mundo, os imperadores mais cruéis e os que mais desenvolveram-se e os que se tornaram mais grandiosos, nenhum deles reina como nosso Deus. Nos convida a alegrar, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. As bodas do Cordeiro é logo após o julgamento das obras. Todos os salvos de todos os tempos que estão com o Senhor estarão ali desfrutando com o Senhor, daquele momento único, exclusivo para a igreja, para participar das bodas, da festa, do casamento de Cristo e da igreja. Será magnífico, extraordinário, excelente esta reunião que se ecoa na eternidade do encontro de Cristo e sua igreja, daquilo que Deus preparou exatamente para os seus servos, para que todos pudessem honrar, louvar, bendizer o seu nome sem o perigo mais de cair. Entre os judeus, as bodas eram celebradas durante os 7 dias, com grande alegria. As bodas de Jacó duraram 7 dias, nos quais houve grande alegria. E aqui, na simbologia profética das Escrituras Sagradas, e 7 dias de bodas apontam para os 7 anos das bodas do Cordeiro, enquanto o anticristo estará reinando no mundo, e o mundo estará se decompondo em tristezas, angústias, perseguições e pecado, enquanto nós estaremos com Ele para todo sempre. Então regozijemos, alegremos-nos. Olha quanto alegria esse sistema falido, pecaminoso, que os anjos estão a anunciar a sua queda. Olha quanto alegria os servos de Deus terão. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Que privilégio! Míseros pecadores, de todas as tribos, línguas e nações, que se empenharam em servir a Deus, não pelos seus méritos, mas o Senhor os arrebatou, julgou, e deu acesso à grande festa, às bodas do Cordeiro, para honrarem o nome de Deus e estarem a desfrutar, enquanto os infiéis estarão aqui na terra a padecer.
e disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Você terá duas condições: ou você estará nas bodas do Cordeiro a desfrutar de tudo que Deus preparou para nós, da festa, do casamento, da noiva com o noivo, ou você estará na grande tribulação, no juízo de Deus na terra, participando do juízo do anticristo, do governo do anticristo, e você poderá padecer as perseguições para ser salvo, mesmo que ainda que for morto, ou você poderá aderir ao anticristo, aceitar a ele o sinal da besta e ficar eternamente longe de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele me disse: olha, não faça tal, eu sou teu conservo, conservo de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Em um momento que João achou tão graciosa a situação, ele se prostrou, mas o anjo disse: olha, eu sou o conservo seu, a adoração não é a mim, é a ele. Bem-aventurados são os que guardam e ouvem as palavras dessa profecia, que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Apocalipse capítulo 16, versículo 15. E disse-me: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estes são as verdadeiras palavras de Deus. Capítulo 19, versículo 19, lido. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse capítulo 22, versículo 7. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Todas estas coisas, todas estas bem-aventuranças cairão sobre aqueles que durante sua vida na terra tiveram a pessoa de Deus como bem-aventurada. Aleluia! As promessas são tamanhas. O que Deus tem preparado para nós como igreja, para aqueles que se aderem, que se entregam, que o adoram, é uma imensidão de maravilhas. Então se entregue hoje, porque a vitória pertence a Deus. Ele reina eternamente, o Todo-Poderoso. Oh meu Deus! Quantas maravilhas a tua palavra nos mostra. Enche de alegria o coração daqueles teus servos que mesmo distantes, ó Deus, estão, que não conseguem ainda encontrar, ó Deus, diante de tantas adversidades, não conseguem encontrar a alegria profunda, Senhor, por causa das dores, das tristezas, das angústias, das necessidades, das perseguições.
Abençoa cada vida, cada família, cada casal, filhos, as autoridades constituídas, esta mãe que chora, este pai preocupado. Senhor, supre as necessidades. Pedimos em nome de Jesus que a tua mão poderosa ministre em cada coração e em cada vida. Nós te louvamos, ó Deus, e te bendizemos, ó Senhor, e te agradecemos pelo seu imenso amor, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Deus te abençoe, regozije-se no Senhor, em breve estaremos com Ele para sempre. Fiquem todos na paz do Senhor, tenham todos um ótimo dia na presença de Deus.